hoje, na verdade saiu ontem, né? Mas a Amazon ela tem que começar a fazer uns horários decentes pra gente ver série, né? Soltar episódio 4 horas da manhã, de terça pra quarta, é uma sacanagem, né? Mas enfim, eu assisti hoje o episódio de The Boys, né? Porque começa com o Homelander na Casa Branca, né? Enquanto o lançamento da igreja é preparado, né? E aí ele começa com digamos assim, United States Critics Starter Pack de The Boys, né? E, pô, ainda bem que tá acabando, que essa parte já tá já dando saco já, né, cara? Porque toda hora, toda vez, entende? É, é essa parada de ficar, não, vamos apontar os erros da América e tal, assim. Mas aí ele vai lá, o Homelander proíbe o aborto, obriga as mães a amamentar, proíbe o leite de amêndoas, porque muito provavelmente ele bebeu leite de amêndoas querendo beber leite materno e ficou puto. E pediu pro Steve dissolver o Congresso, né? Mas aí, mais uma parte do surto psicótico dele vai lá e dá cabo do Steve. Quem é a presidente agora nos Estados Unidos? É a Ashley, né? E aí, ela. Cara, essa cena é muito boa, que ela vira presidente, né? E a consciência dela fala assim: pô, você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Olha só até onde você tá indo. Que bizarro que você tá fazendo. Como é que você admite esse tipo de coisa com você? Sabe? E aí ela com a consciência dela debatendo, né? E rola um momento incrível porque a Ashley rompeu a amizade com a consciência dela. Né? Falando, tipo, tô de mal com você agora. Só que o que acontece quando você fica de mal com você mesmo, sendo que você depende totalmente dessa parte de você pra existir? Ao que tudo indica, né? Ela virou uma geleca agora, né? Isso é sensacional. É, ela virou um corpo sem, sem reação, basicamente, né? Não sei se vai se desenvolver, mas. Enfim, não há personagem mais humilhado em The Boys do que ela. Vai ser incrível ela sobreviver. Entende? Vou até ajeitar um pouquinho minha câmera pra cá, um pouquinho, pra ficar mais centralizado pra vocês. Continuando a nossa parada, aí vem uma parte que me deixou um tanto quanto irritado, né? Porque a Marie Monroe, né, encontrou com a Starlight, deu várias anotações fundamentais nos planos que ela tava tendo assim. E aí eu pensei, pô, chegou Marie Monroe, vai ser maneiro, né? Vai ser legal. Bom, vou dar uma chance pro Luiz. Estou tomando spoiler pela amizade, né? Amizade, meu Deus. Ô, Luiz, semana que vem, ó, correr pra assistir certinho The Boys, hein? Episódio final, não vai ter como. O coisa, esse aqui tem uma coisinha outra. Só quando eu estiver chegando no final, eu falei, Luiz, muta aí. Um spoiler mais importante. Vou falar, muta aí, Luiz. Muta aí, vai ser importante. Mas até pra ir dar passando. Mas você que está vendo a gente depois de um corte, você não tá no spoiler. Porque aí chegou lá, ela entregou uns planos pra Starlight, né? Aí a gente pensou, pô, Marie Monroe agora vai pro front, né? Vai ter o rolê com ela na série, que a gente tá esperando desde o começo da série. Aí você vai falar, não, valeu, fica aí, não entra em perigo, e é nóis. E ela falou, pô, mas você não vai chamar eu pra ajudar pra no rolê? Vocês estão se ferrando lá e tal? Aí ela fala assim: não, não vou te chamar. A Starlight vira pra Monroe e fala assim: eu não vou te chamar porque você não consegue controlar seus poderes. Cara, bando de pau no toba, velho. Caraca! Eles estão se ferrando. A Marie Monroe se sente traída pela Starlight, sabe? Porque, pô, ficou um tempão preparando as coisas lá na hora de ir pro front mesmo. Ela vai lá fazendo, você é muito jovem, você não tá pronto. Pô, que parada é essa, cara? Então, assim, a Starlight ela pegou a chatice do Hugh, entendeu? E colocou na série, assim. Cara, eu não sei por que eles estão escantearam tanto essa menina, entendeu?
Porque ela seria muito útil no contar da história. Lógico, talvez tenha um propósito gigantesco pra ela, mas ela poderia contribuir com a história até chegar no momento dela protagonizar, entende? Então, assim, é... vacilo. Aí, no mesmo tempo, a Kimiko, ela tá sendo cobaia do Butcher e do francês em testes de urânio, porque meio que estão atrás de um plano B, né? E aí, como é que eu falo da pau no cuzice do rolê? Porque eles vêm, eles fazendo esse teste com a Kimiko, ele, no caso, o Hilde e a Starlight, eles ficam pistola. Fala pro. Não, Butcher, admite que você perdeu. Bando de pau na lomba. De novo. Pô, o Rio, quando ele tem pra ser chato, ele é chato, cara. Nossa senhora, o personagem é insuportável. Aí, no mesmo momento que ele. Pô, vai lá o episódio, 2 episódios atrás, ele traz muita esperança pra Starlight. Ai, meu Deus, ainda bem que eu trouxe você de volta pra minha vida. Nossa, você me salvou e tudo mais, entende? Mas não. Aí vai lá, ele agora fala, não, admite que perdeu tudo mais tal assim. Entende? E aí depois que o Butcher só vê ele falando essa parada, fala assim, não, eu vi um negócio de moda lá, preciso, sei lá, manda um papinho lá motivacional. Pô, que papo motivacional zoado, hein, Butcher? Mas eles vão lá e faz o plano que eles vão executar mesmo, entendeu? E aí na narrativa da série a gente entra numa parte muito da hora. Porque continuando os desmandos do Homelander, ele vai e fala que tá dissolvendo o set pro The Deep lá, né? Porque o The Deep tá pedindo desculpa por ter matado o Fake Noir ali. E ele fala isso, mas não. Tô nem aí, não preciso mais do Seven. Valeu, passe bem. Entende? Vai lembrar que no último episódio, né, o Deep ele matou vários peixes no oleoduto lá por mando do Homelander, né? Ele era muito fiel, ele até fala isso, né? Pô, mas não, eu sempre fui fiel a você e tudo mais, tal. Não preciso mais de você. E ele sai desolado, né? Ele vai beber. Ele bebe poluindo o mar, entendeu? Ele bebe, joga latinha no mar e tal assim. E chegou um tubarão martelo que vai tipo, tirar satisfação. Pô, você matou os seus amigos, você sabe muito bem o que você tá fazendo lá. Você falou que o oleoduto era bom pra galera. Pô, não é bom nada, a galera tá tudo morrendo lá, você poluindo o mar aqui e tudo mais. Aí o tubarão martelo falou assim: ó, se você cair aqui no mar, você tá fudido, nós vamos pegar você, tá ligado? E aí ele agora entra numa situação incrível que ele não tem nem aval e nem, entre aspas, o ambiente terrestre pra ter um convívio em sociedade, só tem uns amigos meio red pill dele lá. E também não tem os peixes no mar, né? Porque se ele cair no mar, os tubarão vai comer ele na porrada. E pra deixar tudo mais complexo pra ele, né? O. O. Um senhorzinho se afoga na frente dele e tal assim. E ele não pode mergulhar, porque se ele mergulhar, os tubarão vão matar ele também. E aí ele é visto pelos terrestres como um arrombado, que ele de fato é, né? Vai caindo de fato a ficha do The Deep, né? Resta saber se ele vai fazer algo útil no último episódio, porque em todas as 5 temporadas ele não fez, né? É algo concreto, assim, que dure bastante tempo, só algumas coisas pontuais. Ou se ele vai continuar se ferrando, assim, né? Então, assim, fica aí um grande se fudeu pro Deep, merecido, buscou todo esse tempo. Voltando aqui, depois de soltar todas minhas mágoas sobre esse personagem execrável, é... como o Luiz disse aqui, ó, não consegui assistir nem os episódios de Casamento às Cegas Polônia. Coitado do Luiz, né? Ele falou, ó, no Genvinha Maria comparado ao Pátria, exatamente, e aqui tá escanteado. Mas já ela volta, vamos falar daqui a pouquinho dela. Por quê? Porque outro ponto que eu esqueci de falar rapidamente é que tem essa questão do. E esse ponto eu acho mais interessante do que muita coisa que ficou abordando lá no começo da cultura estadunidense conservadoraça, sabe? Porque mostra várias séries sendo canceladas e sendo regravadas para incriminar os luz estrelistas e fazer discurso de idolatria ao Homelander, entende?
E aí o ator até pergunta, pô, por que a gente tá fazendo esse negócio? Essa perspectiva de idolatrar o Homelander. Fala assim, não, é porque o Homelander mandou cancelar a série, mandou acabar com essas pautas de diversidade, assim, e pra focar só na Igreja da América do Homelander, do República do cacete. Entende? Então, tipo assim, vai acabando com a cultura, entende? Que é uma das questões, né, que a gente já falou ao longo dos episódios, que faz parte de uma sessão fascista, você acabar com o entretenimento do povo, sabe? E mais uma vez isso aqui é colocado em pauta. E aí, vamos chegar na parte complexa do episódio, né? Porque como eu disse, os The Boys, eles, quando tá falando com o Butcher lá atrás, eles iam pra um plano presencial. Aí divide o grupo entre Leitinho e Starlight e Butcher com Hugh mais uma vez, né? E aí ficou o francês com a Kimiko fazendo teste de urânio, a coitada da Kimiko se ferrando todo dia, né? Ao mesmo tempo que a Sister Siege tava lá, né? Ela não foi embora, né? E aí, tipo assim, o francês pede ajuda pra ela. E aí ela, tipo, solta um argumento das coisas do Sister Siege. Como eu falei anteriormente, me preocupava muito, e ainda me preocupa, na verdade, qual que vai ser a resolução da personagem. E daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso. Mas uma coisa que me dá um alento é que a personagem fala que o ponto fraco dela é o amor, sabe? Porque ela não consegue compreender o amor, porque quando as pessoas estão amando, elas se tornam imprevisíveis. Isso eu achei muito legal, sabe? E aí, ao mesmo tempo, ela fica fazendo lobotomia, fica fazendo umas paradas bizarras e tudo mais. E o francês dá uma surtada com ela porque ela não ajuda. E precisa da ajuda pra resolver o lance que a Kimiko, cada teste que faz, ela tá ficando mais fraca. E ela simplesmente tá nesse rolê dela de fazer lobotomia, de ficar não empática com o rolê que tá acontecendo ali. E o francês tá até uma contemporizada, fala assim, não, tenho certeza que lá fora vão ter pessoas esquisitas como você, mas tipo, não no sentido de chamar ela de esquisito, mas tipo de pessoas que ela vai se identificar em algum momento. Entende? E pede pra ela ajudar, fazer esses cálculos, porque é muito importante eles seguirem em frente e tudo mais, assim. E daqui a pouco a gente volta sobre isso, que é o desfecho do episódio, entendeu? Mas aí, a gente voltando pro plano dos The Boys ali, eles tentam invadir, né, a Laval para esse lançamento, né, da igreja do Homelander ali que vai ser feito. E assim, é, tem duas coisas interessantes. Interessantes não, tem duas coisas relevantes aqui. Uma interessante e outra não. A outra não envolve o lado do Homeland, do Butcher e do Hugh. Porque, cara, mais uma vez é o Butcher e o Hugh discutindo, e mais uma vez eles são pegos pela volta, e mais uma vez eles conseguem uma solução de conveniência no rolê. O único ponto legal é que. Mas isso poderia ser feito de outra forma também. Mas foi feito por conveniência aqui. É de que o Hugh ele consegue ver aquele personagem que era um parceiro do Butcher, que é feito pelo Jeffrey Dean Morgan, que é um trauma gigantesco do Butcher, que fica voltando, né, nos devaneios dele lá, que ele ficava vendo tal assim, e que resumidamente o Synapse ele mostra pro Hugh, tentando tirar a moral do Butcher para com ele, de que, cara, se você estiver andando com o Butcher e você entrar na frente e querer parar os objetivos do Butcher, você vai se ferrar muito e ele vai te trair. Sim, é legal que o Hugh tenha noção desse personagem. Porque eu não via uma forma de outra pessoa entender isso.
E meio que o Synapse consegue mostrar isso visual pra ele. Porém, não é nada de novo pro Hugh. Ele com certeza sabia disso, entende? Então, nesse ponto, eu achei legal ele saber, ter uma visão palpável do trauma que ele tá vivendo, e até vai ajudar, logicamente, no que o Hugh é bom, que é a empatia, mas é mais uma vez a história tirando dois personagens e arrumando uma solução conveniente lá pra frente pra fazer algo que eles querem, entende? Porque chegar lá na frente lá, qual que é o ponto fraco do Synapse? Ele lê a mente. Se você pensa em coisas que ocupam sua mente, o Synapse vai ter mais dificuldade porque você está trabalhando com as suas sinapses e atrapalha a leitura dos sinapses sobre as suas sinapses. Entenderam? Do que vai acontecer. E aí o Hugh fica falando aquelas borrachas dele lá, de Billy Joe e o cacete e tudo mais, tal assim. Distrai, vai lá o Butcher e acaba com o Synapse. Mas aí você tem o arco. Você tem dois arcos ali, mas voltando, falando dos The Boys especificamente, você tem o arco da Starlight. Porque tá ela com o leitinho e a Starlight muito descrente. Porque, primeiro que, cara, é feito uma exibição de um filme teste, né? Com, com uma série de pessoas ali, umas 30 pessoas. E com um Jesus, né? Ele descendo pra terra, e tirando sua coroa e passando para o Homelander, né? Como se estivesse passando o bastão da religiosidade cristã para o Homelander, entendeu? E tipo, totalmente mal feito. A exibição teste, eles fazendo de propósito um negócio bizarro e tal, assim. O Old Lord, que é o grande mentor dessa parte. E eles, depois que passam essa exibição, perguntam assim: de vocês, quem acreditou nisso aqui que a gente passou? Aí, de 30 pessoas, 6 acreditam, né, naquele filme teste. E aí essas 6 pessoas são retiradas. E aí eles falam o resultado pro Homelander, né? O Homelander fica pistolaço com isso, porque como só 6 pessoas acreditaram no filme teste de que eu não sou o novo Deus. E aí ele... primeiramente, a Starlight vê isso, ela fica totalmente desanimada da vida, procurando sentido da vida dela, de por que ela vai salvar esse tipo de pessoa, porque é, num recorde de 30 pessoas, 6 acreditam numa das coisas mais bizarras e mal feitas e paupérrimas. Que é basicamente o que você que está assistindo esse vídeo provavelmente vive com a sua tia, com seu tio, com a senhorinha que você encontra na feira, que pega o celular, recebe um vídeo feito de inteligência artificial falando com a boca desse jeito, assim, as maiores atrocidades do mundo. E acredita, né? Então, assim. E até foi um recorte que eu tava vendo esse episódio junto com a Camila falou. Pô, de 30 milhões de pessoas que assistirem esse vídeo, 6 milhões vão acreditar. Cara, eu digo que é até pouco, né? Visto a falta de letramento digital que o mundo enfrenta, é. É osso, cara, se pensar nisso. E você entende por que nesse ponto a Starlight perde a esperança, né? Mas aí tá o Leitinho, né? E que, assim, ele dá um discurso bonito, fala da época que ele sofria bullying, né? De quando o Homelander matou o avô dele, e de que ele encontrou um sentido na luta, e que ele sofria bullying por conta da falta do avô e de não contra-atacar, e que aí ele era alguma coisa mil que foi chamado de Leitinho e virou com muito orgulho o Leitinho da mamãe, né? E por isso que ele carrega com muito orgulho o nome Leitinho. Isso é legal, primeiro, pra mostrar a índole do personagem, né? Que por mais que ele seja totalmente desolado e sem esperança, ainda tem um fundo de hombridade que faz ele se mover. Mas é legal porque não tem um motivo bizarro que é o nome Leitinho nos quadrinhos, que se eu não me engano, se o Astor tiver aí, pode muito bem me desmentir ou não, que é ele ter que consumir leite da mamãe depois de velho. Mas enfim. Voltando aqui,
o que sucede depois? Sobram 24, né, na sala de exibição. Aí o Lord fala assim, "Pô, vocês vão ficar aí, vocês vão ter um presentinho, né? E qual que é o presentinho? É soltar aquele super que é um cachorro que fica farejando e a super que é um gato e fica fazendo OnlyFans pra matar esses 24 que sobraram. E aí, cara, simplesmente o que acontece nessa parte é que, pô, vai o Leitinho com a Starlight salvar essas pessoas. Entende? De uma morte. Algumas morrem, obviamente, porque é The Boys, né? Mas eles conseguem salvar a maioria ali. E o detalhe, principalmente, é pra morte dessa super que reage, comporta como um gato, que ela tava atacando o Leitinho. E o Leitinho é obrigado a fazer uma das coisas que com certeza mais afugentaram ele ao longo dessa série, que é pegar um rato vivo e com as suas próprias mãos e jogar na cara dela pra distrair ela. E ela, como é um gato, se distraiu com o rato. Ele pegou e enfiou 500 mil é, composto V reverso lá, o antídoto de V lá e matou ela. Entende? E aí, que eu tinha citado lá no começo, né? Qual que é a importância da Marie Monroe ali? Né? Ela vai proteger os 24 que sobraram ali, que é tudo testemunha do que a Val tá fazendo com quem for contra o Homelander. E aí a gente chega no ponto do Homelander no episódio. Outro ponto, né? Porque ele está todo admirado, feliz, realizado com a Patrialândia, né? E mostra a Patrialândia pro Soldier Boy ali e falou: pô, não, Soldier Boy, você vai ter que uma parada todo dia pra você tem um monumento pra você, tudo mais. E o Soldier Boy falou: pô, cara, foda-se, eu tô nem aí pra esse rolê, eu quero fumar, eu quero me drogar na Colômbia e morrer. É... E aí ele, basicamente, cara, pô, tô nem aí, você não é Deus e tudo mais. Tipo, tirando o Homelander pra merda, que é o que ele sempre fez no começo. Só que o Homelander decidiu apelar e enforcou ele e congelou ele de novo. Entende? Tipo assim, pô, você não vai colaborar, mas você mexeu com o meu ego. Entendeu? O que é mais incrível que parece, cara, é que assim. Pô, tanta gente mexeu com o ego do Homelander, justamente o mais fraquinho lá, que é o The Legend lá do último episódio, que é o carinha do cinema lá, ele ele perdoa. Mas o Soldier Boy, que poderia sair no braço com ele lá ao longo da série inteira, ele não perdoa. É só mais pra mostrar poder, ele fez o rolê. E aí, meus amigos, o que acontece? Ele faz isso e fala assim: agora eu vou atrás da Sister Sage. E aí a gente chega no final do episódio, né? Luiz, para aí. 5, 4, 3, 2, 1, 1,5. Luiz se ferrou. O que acontece? Ele chega na base dos The Boys. Só que a gente descobre uma fraqueza do Homelander. Olha só pra você ver. Que é o quê? Ele não consegue enxergar através do zinco. Isso é muito importante, cara. E não sei por que não foi explorado. E aí ele tranca dentro de um compartimento de zinco ali naquele lugar que eles estão. A Kimiko, que tá fragilizada por conta dos testes que a Sister Siege ajudou e que de fato demonstraram estar mais úteis ali, mais eficientes. E a Sister Sage lá dentro. E aí ele atrai o Homelander, provoca o Homelander, e meio que os dois entram na máquina lá de urânio. Ele liga a máquina, entende? E assim, o Homelander machuca o rosto, mas o coitado do francês se machuca pra cacete. Então, assim, nesse momento, né, é uma despedida muito bonita, né? Ele se despede da Kimiko, ele totalmente ferrado ali no chão. Aí chega o resto do grupo e vê a cena também. O francês nos deixa. Ou, se não deixa, é assim, ele é mais resistente do que eu imaginava. Mas eu acho que, diferente de Demolidor, que a Vanessa ela durou um episódio a mais do que deveria na bizarrice do roteiro, eu acredito que o francês não deixou. E de uma forma muito bonita. Ele foi pra eternidade, entendeu? E eu acho que ele foi pra eternidade deixando um legado importante.
Entende? Que esse machucadinho no rosto do Homelander, cara, eu acho que é uma pista de algo muito maior, que talvez esse plano B seja um plano A. E que talvez caiba uma forma de resolver a partir disso. E eu vou elaborar melhor disso, mas, pô, assim, fica uma construção interessante, mas ainda em aberta para esse último episódio de The Boys, né? E vamos ver semana que vem como será essa construção, né? Mas tem perspectivas. Você tem, entre aspas, um plano A, que é o combate ali do V. Você tem um plano B, que é ali o urânio. E você pode ter um plano C como o Morrow. Então, assim, eu saio positivo porque tem perspectivas.